Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos, a mais um capítulo deste nosso programa, deste nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Hoje com o dia 25 de janeiro, em que nós queremos analisar os capítulos 37 a 40 de Gênesis. Vamos juntos? Iniciando então por um breve resumo dos capítulos. Gênesis 37. A história de José dá início ao capítulo 37 e apresenta aquele que poderá ser considerado como o último personagem importante a finalizar a história dos patriarcas. José é filho de Jacó e Raquel, a esposa mais amada de Jacó. Mas a palavra diz que Jacó o ama mais do que aos outros filhos, pois além dele ser filho de Raquel, ele era filho da sua velhice. Além disso, vemos nos relatos que José é um jovem íntegro e fiel aos comandos de seu pai, enquanto seus irmãos são negligentes e corruptos. Três coisas irão causar inveja e raiva aos irmãos de José. Primeira, José ganha uma túnica belíssima de seu pai, toda colorida. Segunda, José é tão íntegro que denuncia más ações de seus irmãos, especialmente dos filhos de Bila e Zilpa. E terceiro, José tem dois sonhos que indicam que todos os seus irmãos, e até mesmo seu pai, iriam se inclinar perante ele. E ele conta que teve tais sonhos. Devido à inveja de José, ou por José, seus irmãos resolvem articular um plano. Grande parte deles concorda em matar José e levar as roupas dele embebidas em sangue animal, simulando ao pai que José teria sido devorado por um animal selvagem. Dois irmãos, no entanto, irão discordar de tal articulação. Rúben, o mais velho, ele irá tentar argumentar com seus irmãos para que José seja solto. Irá se retirar por um tempo de cena e quando retornar, enquanto José estava lá no buraco que eles haviam colocado, quando Rúben volta, já é tarde demais para levar seu irmão de volta como ele intencionava. Porque todos adotaram uma segunda ideia, que vem de Judá. Judá continua querendo se livrar do seu irmão, mas dá uma outra ideia: vendê-lo para mercadores ismaelitas. Eles retornam e repetem a história de José ter sido devorado por animais selvagens a Jacó, que chora amargamente. Novamente, Jacó será enganado em sua vida, desta vez pelos seus próprios filhos. Seguramente, o pior de todos os enganos. A ideia de Judá prevalece e José apenas irá passar um curto espaço de tempo com os mercadores ismaelitas, que o venderão como escravo para Potifar, o comandante da guarda do faraó egípcio. Então chegamos ao capítulo 38. O capítulo 38 faz um parênteses à história de José, que terá continuidade no capítulo seguinte, no capítulo 39. Mais uma vez, temos diante de nós uma história triste de grande pecado. Judá sai do meio de seu povo e tem relações com uma mulher cananeia. Ela dá à luz 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito, se casa com uma mulher chamada Tamar. Por ele ser mau aos olhos do Senhor, acaba morrendo. E devido à lei do levirato, Tamar se casa com o irmão do meio, Onã. Este também é mau e evita inseminar Tamar, pois pela lei do levirato, se ela ficasse grávida, o filho seria considerado de Isto foi terrível aos olhos de Deus, e Onã também acaba falecendo. Na sequência, Judá promete a Tamar que quando Selá crescesse, enviaria ele para se casar com ela. No entanto,
Judá teme que Selá tenha o mesmo destino de seus irmãos, por isso não faz o que promete. Na sequência, a esposa de Judá falece e Tamar fica sabendo que Judá está próximo a ela. Ela se camufla e finge ser uma prostituta para ter relações com Judá. Como garantia de pagamento, Judá deixa um selo, um cordão e um cajado. Ao descobrir que sua nora teve relações ilícitas, Judá fica ensandecido, mas ela apresenta que o homem que teve relações com ela tinha aqueles objetos. Judá reconhece o seu erro e Tamar não é morta, mas tem gêmeos, chamados de Pérez e Zera. Este é o capítulo 38, e aí chegamos ao capítulo 39, onde nós retornamos para a história de José. Vemos o que ocorre com José após a venda dele a Potifar. Vemos que José é um homem íntegro e trabalhador, que tem Deus ao seu lado. E com tantos predicativos positivos, não há como alguma coisa dar errada para José. E quem está ao seu redor por isso? Onde José vai, há prosperidade e fartura. Potifar nunca havia passado um período tão auspicioso em sua vida, ao ponto de deixar todas as suas coisas sob a tutela de José. No entanto, eis que a esposa de Potifar coloca seus olhos de forma maliciosa sobre o jovem José e deseja ter relações com ele. José se esquiva de todas as formas, até que em certo dia, quando não havia ninguém na casa, ela o agarra. José sai correndo, mas sua roupa acaba ficando nas mãos da esposa de Potifar, que o denuncia como abusador. Potifar fica irado e lança José na prisão. Na prisão, José se torna o homem de confiança do carcereiro, pois o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Chegamos então ao último capítulo de hoje, o capítulo 40, onde temos a interpretação de sonhos de José. Enquanto que um copeiro-chefe do faraó tem sua vida e trabalhos restaurados, e José conta a ele no sonho que ele tem que isso ocorreria, o padeiro, que também contou um sonho a José, e José disse que ele se daria mal, ele morreria, assim ocorre. O padeiro acaba morrendo. José é certeiro em sua adivinhação e pede auxílio ao copeiro para que ele lembre de José quando estivesse com Faraó. No entanto, o copeiro se esquece de José. Este é o breve resumo dos capítulos 37 a 40 de Gênesis. Vamos agora às questões e dúvidas que podem surgir. Primeiro, como o fato de José denunciar os pecados de seus irmãos a seu pai indicam o caráter de José? Não é que José fosse um delator, um dedo duro, um X9, um alemão, como se diz aí. Desculpem aí os alemães, mas é nessa gíria que muitas vezes se utiliza nos morros, por aí afora, nas periferias do nosso país, especialmente do Rio. Não, José não era um delator. José era tão justo, tão íntegro, que ele não podia ver o erro e ficar calado. E por isso ele conta ao seu pai que, de fato, os seus irmãos agiam mal. Questão 2. Até que ponto Jacó tem culpa na inveja dos irmãos de José? Se analisarmos bem, Jacó tem muita culpa. Ele não consegue disfarçar que ama mais Raquel do que a Lia. Ele não consegue disfarçar que ele ama mais a José do que a seus irmãos. E até mesmo dá uma túnica toda colorida para José, enquanto que não dá nada aos seus irmãos. E isso trará sérias consequências. Questão 3. Que semelhança a venda de José tem com Jesus? Se nós analisarmos lá no capítulo 37, quando José ele é vendido por seus irmãos, nós veremos que os seus irmãos receberam uma quantia em dinheiro. E assim,
eles receberam 20 moedas de prata para vender José. E pelas mesmas moedas de prata, Jesus seria entregue por Judas. Questão 4. Como funcionava a lei do levirato? É muito simples. Na lei do levirato, quando um irmão mais velho morria, o irmão subsequente deveria assumir a esposa viúva. E assim ela teria com quem se casar, ela teria renda, ela teria sustento. Só que os filhos não seria, o primeiro filho não seria considerado deste homem, mas seria do falecido. Por isso que há toda a problemática da história de Tamar e os filhos de Judá. Questão 5. Por que Judá, um nome tão importante na genealogia de Jesus, se corrompe dessa forma, né? Judá, ele é um homem que vai buscar mulheres fora do povo de Deus. Judá, ele tem a ideia de vender José como escravo para os ismaelitas. Judá, depois da morte de sua esposa, vai ter relações com uma prostituta. Então Judá é um homem corrupto. Mas nós sabemos que ele está na genealogia de Jesus. Não por mérito próprio, mas porque Deus assim definiu que ocorreria. Questão 6. Qual é o grande segredo da prosperidade de José? José é um homem que caminha com Deus. Tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz prospera e as pessoas ao seu redor também prosperam. Por quê? Porque José está sempre com Deus. Questão 7. Como José não se revoltou com tudo o que ocorreu a ele? Será que nós também podemos ser como José? Nós veremos na sequência que, sim, José sentiu muito, teve muita tristeza. Provavelmente, como um ser humano, ele teve raiva de seus irmãos, mas ele não vai reagir de uma forma rebelde. Mesmo depois de ser vendido, ele vai ser um bom homem, ele vai ser um bom funcionário para Potifar, e mesmo depois de preso, ele será um bom prisioneiro, tanto que o carcereiro irá entregar as chaves da prisão praticamente nas mãos de José. Então nós percebemos que a revolta com algo de ruim que acontece em nossa vida nunca é uma boa resposta. Uma boa resposta é fazer o que José fez. Confiar que Deus sempre está ao seu lado. E sim, nós podemos fazer isso, apesar de ser sempre difícil, porque somos seres humanos. Questão 8. José tinha o dom de interpretação de sonhos ou era Deus quem revelava os sonhos para ele? Nós veremos quando José se encontrar com Faraó, que ele vai fazer questão de dizer que ele não tinha esse dom, mas que era Deus quem revelava os sonhos, o significado dos sonhos para ele. Questão 9. Ainda hoje, Deus pode dotar alguém do dom de adivinhar os sonhos? Isso seria útil? Nós sabemos que é algo muito peculiar, muito mais raro de acontecer, mas há pessoas que possuem sonhos premonitórios. Isso de fato ocorre, é um dom, mas é algo muito raro e as pessoas normalmente não têm controle sobre isso. Isso sempre tem que ficar muito claro. E normalmente elas não vão ter condições de explicar os sonhos de outra pessoa, mas sim os seus próprios sonhos. Questão 10, a quem José atribuiu as interpretações dos sonhos, como eu já disse, a Deus. Chegando então ao final deste nosso vídeo com a última parte, os aspectos teológicos. Nesta sessão, o destaque fica em José, que é o último personagem de destaque no livro de Gênesis. Enquanto Abraão teve momentos de dúvidas e até apelou para uma forma alternativa de ter descendentes, Isaac escolheu um dos seus filhos para amar e Jacó foi o maior dos enganadores. José parece prefigurar de maneira única o Messias. Aprendemos com José a sermos resilientes, não nos vingarmos e confiarmos que Deus está no comando de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe a seguirmos pelo slogan de José. O Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia
prosperava. Espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida. Continue seguindo este nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Amanhã teremos mais 4 capítulos, Gênesis 41 a 44. Não deixe de ler as Sagradas Escrituras, não deixe de acompanhar estes nossos vídeos. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.